Em todas essas etapas tem que ser respeitados diversos protocolos de higiene e também de conscientização dos alunos. Agora, existem algumas condições. A expectativa é que no dia 8 de setembro comece a primeira etapa, mas isso só se todo o estado de São Paulo, todas aquelas regiões divididas no Plano São Paulo do governo do estado, estiverem há pelo menos 28 dias na fase amarela da flexibilização. Para avançar para a segunda etapa, é necessário que 60% das regiões do estado estejam na fase verde, que é a quarta fase do Plano São Paulo. E para ir para a terceira etapa dessa retomada das aulas, é necessário que 80% do estado esteja na fase verde. Ainda estão sendo definidos vários protocolos, mas isso eu acho que o secretário pode explicar aí melhor para a gente. Explica para a gente então, secretário, por gentileza, esses protocolos que a Mayra contou aqui para a gente. Bom, primeiro, um excelente resumo aí feito pela Mayra. Boa noite, Mayra. Boa noite, Isabel e Felipe de novo. Primeiro, uma coisa importante, né? Nós temos uma data referência que é importante para a organização, definição de EPIs, daquilo que tem que ser adquirido pelas redes para que elas possam retornar, dar um tempo de planejamento, uma condição de visão. Logicamente, se isso se conseguirmos sair para todas as áreas de saúde no amarelo. Hoje nós não temos nenhuma, né? É importante lembrar que nós estamos vivendo um momento muito difícil, é uma preocupação do governador João Dória de que a gente faça esse movimento com segurança, mas dando uma previsibilidade para que as redes possam estar plenamente organizadas em todos os seus aspectos. Nós temos aí, nos protocolos, todas as dimensões, né? Desde a higiene pessoal, a sanitização dos ambientes, a comunicação, o monitoramento, e esse conjunto de protocolos tem uma parte que é recomendável, mas uma grande parte que é obrigatória. Por exemplo, é obrigatório o uso de máscaras dentro da escola, logicamente, a exceção são bebês, por exemplo, na educação infantil tem regras sempre específicas, mas na escola, de forma geral, tem que estar de máscara. Se não estiver de máscara, não poderá permanecer ou entrar na escola. Isso é uma regra obrigatória. Por exemplo, tem que estar de máscara no transporte escolar, tem que ter o afastamento de 1,5 metro para que não tenha aglomeração. Então, por exemplo, nós temos dentro do protocolo, e aí o detalhamento cada rede vai fazer, mas dentro do protocolo, por exemplo, Felipe, nós temos que ter entradas em horários distintos para não ter aglomeração. Ainda que seja 35%, não entrar todos os alunos no mesmo horário, não ter o intervalo com os alunos no mesmo horário, por exemplo, e até a saída. Então, ter condições de cada vez mais diminuir. Educação física, por exemplo. Tem que ter educação física, ainda mais depois de um isolamento. É fundamental você desenvolver competências socioemocionais e físicas, mas tem que garantir, mesmo nessa etapa, o distanciamento de 1,5 metro, ou seja, serão atividades mais individuais, que podem ser no ambiente aberto, com os alunos presentes, né? Mas sempre com esta segurança. Então, todos os protocolos estão direcionados para isso. E a rede vai definir algumas coisas a mais, como, por exemplo, nós não definimos aqui quais são os 35% dos alunos. Nós estamos permitindo que a rede municipal, que a rede particular e que a rede estadual estabeleçam as suas regras de quais são esses alunos que vão. Vou dar um exemplo da rede estadual. Nós, na rede estadual, estamos pensando em fazer um rodízio, onde todos os alunos passam uma vez, pelo menos, na semana na escola, porque eles entregam atividades, recebem outras para fazer, os professores conseguem acompanhar e ir fazendo uma preparação mais a miúde. E à medida que vai voltando mais, a gente consegue avançar, só para dar um exemplo. Mas tudo isso só vai acontecer se tivermos absoluta segurança, seguindo rigidamente aí os protocolos e também a orientação do governador João Dória, quanto do Comitê de Saúde, do nosso secretário de Saúde, Guerno, e da equipe que está coordenando, para ter segurança, porque a gente está falando de 32% da população do estado de São Paulo circulando. Então, quase significa dizer que o isolamento está próximo, muito próximo do fim, à medida que a gente começa a voltar com a educação. Mayra. Secretário, hoje mais cedo aqui no Band News TV a gente conversou com o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo. E ele falou que as escolas particulares já estão preparadas para um retorno, que esperavam um retorno em agosto e que não foram consultadas para a realização desse plano de retomada. Então, eu queria saber se realmente não houve essa consulta e se o governo pode autorizar as escolas particulares a voltarem antes dessa data estipulada.
Bom, primeiro, não é verdade que eles não participaram, eles participaram sim, inclusive o próprio presidente, temos comprovação, podemos mandar para a reportagem, de 4 reuniões somente com as escolas particulares, inclusive com esse sindicato, com o presidente participando. Agora, não quer dizer que nós façamos tudo aquilo que se deseja. A data, realmente, é uma data que foi muito mais estabelecida trabalhando, a data não, até o protocolo, né, a questão de estar no amarelo, de como que a gente volta, muito mais estabelecida pela área da saúde, e que tem que ser assim. Diga-se de passagem, não sou eu como secretário que posso estabelecer sozinho qual é o momento adequado de voltarem milhões de estudantes. Isso quem tem que fazer é a área da saúde, a gente tem que parar, não é a presidente de sindicato que vai fazer isso é a área da saúde que precisa dizer qual é o momento adequado. Que bom que eles estão preparados, mas eles não podem voltar antes, não, porque nós temos sim que observar, porque é um conjunto. E nós não vamos aceitar, por exemplo, aumentar a desigualdade, não é porque por falta de preparação da rede pública, não, é sim por uma questão de prudência, de voltarmos no momento adequado. E isso somente a saúde para dizer. E o contrário, né? Se alguma escola particular ou rede de universidades pegar e disser o seguinte, nós não vamos voltar esse ano no ensino presencial, vamos continuar no EAD. Como é que vocês tratariam isso? Felipe, essa é uma pergunta importante, uma pergunta bem importante mesmo. Assim, o contrário, em alguns casos, é possível. A rede municipal, por exemplo, pode dizer, tá bom, o governador de São Paulo disse que pode voltar no dia 8, ficamos no amarelo lá os 28 dias, né? O secretário, então, o governador junto disseram lá que pode voltar, ficamos no amarelo. Maravilha, mas eu não estou pronto para voltar dia 8, quero voltar dia 15. Ok, não tem problema. Única coisa que é importante são as regras da educação, aí do que a gente regula, né? A educação à distância tem um limite de tamanho para ser feito, né? E nós vamos regular isso junto ao Conselho Estadual, qual é este limite para que a gente faça. Hoje já tem uma exceção, né? Lembrando, isso é uma exceção por conta do ano que nós estamos vivendo. Então, nós estamos permitindo um percentual bem elevado para este ano. Mas a prioridade, se tivermos segurança, para que volte. Então, poderão, sim, fazer outras atividades e, logicamente, a gente vai estar sempre sentando com todas as instituições. Podemos voltar a discutir temas, mas é importante que a gente sempre faça observando o bem coletivo. Secretário, o senhor deixou bem claro que a educação está no estado de São Paulo sendo guiada pelo que a saúde está fazendo, pelos índices todos, como o senhor muito bem mencionou por aqui. É possível que, se os índices não melhorarem, a gente tenha, por exemplo, a junção de um ano com o outro, a gente tenha reposição de aulas em períodos de férias? Como é que vocês vão organizar diante dessa outra hipótese que pode ser uma realidade dependendo do que a saúde ditar, né? Isabela, essa é uma pergunta também muito importante. De novo, a data de 8 de setembro é uma data referência se tudo der certo. Se não der certo, não será 8, pode ser mais 14 dias, pode ser um pouco mais para frente. E a etapa 1, que é uma parte. Então, logicamente que nós vamos avaliando. Quando é que, por exemplo, é uma boa data para a gente avaliar? Nós temos que chegar no começo de agosto ali, quando o governo for anunciar o plano, como é que estão os indicadores do Plano de São Paulo, a gente tem que estar todo mundo no amarelo, ou quase todo mundo, pelo menos, no amarelo. Aí a gente consegue ter uma visão melhor do avanço para realmente no mês de setembro. Nós temos planos diversos, Isabel. Nossa ideia principal, primeiro, né, do ponto de vista pedagógico, não basta só ampliar mais um mês ou 2 meses para o ano que vem. Isso não é suficiente. Nós temos que pensar a recuperação e a aprendizagem desses alunos até o final de 2022, dar mais oportunidades. Por isso que aqui, inclusive no estado de São Paulo, a gente vai ofertar a possibilidade do 4º ano optativo. O que é o 4º ano optativo? O aluno que quiser, está no 3º ano, porque esse não está mais comigo, né? Concluindo o ano, ele não estará mais, já nas nossas escolas. Mas aquele aluno que precisa, vulnerável, que quer ter mais uma oportunidade de aprendizado para se preparar para uma entrada numa universidade ou até porque não quer parar de estudar, se tiver vaga, por que não dar oportunidade porque ele teve um ano difícil? Então, esse, por exemplo, é o nosso pensamento de forma geral. Secretário, vou pedir uma última pergunta para a Mayra e que o senhor seja breve, porque a gente está com o tempo estourado, mas é que a Mayra tem acompanhado muito esse assunto aqui na Band, né? Tanto nos espaços da rádio quanto aqui conosco no Band News TV. Mayra, última pergunta.
Secretário, já tem uma previsão de investimento para essa retomada? Porque foi comentado na coletiva que o Estado vai fornecer os EPIs para os alunos, então as máscaras, termômetros e até canecas, porque vai ser proibido o uso do bebedouro, que é bem comum nas escolas, e vão ser distribuídas também as canecas. Já tem um cálculo total aí do investimento para esse retorno às aulas? Nós ainda estamos trabalhando nisso, porque a gente está trabalhando muito aqui na Secretaria de Educação com chamamento público, inclusive para receber doações, por exemplo. Então, no caso das máscaras, a gente vai ter um chamamento público, porque tem muita gente que pode fazer doações e a gente está com uma expectativa de ter isso. Lógico que, se não ocorrer, vai ser comprado, vai ser adquirido. Mas como a gente também está com o recurso público mais curto, porque a economia está fechada, então é lógico que esse impacto chega e a gente está priorizando folha de pagamento e tudo mais, a gente está tentando encontrar outras soluções. Mas nós temos uma estimativa de pelo menos de investimento, 40 a 50 milhões para retorno entre várias áreas e várias aquisições que precisam ser feitas, mas esse não é um número fechado, porque a gente está ainda tentando encontrar soluções que possam minimizar o impacto nos cofres públicos, que é muito importante nesse momento, né? Secretário Rocieli Soares, obrigado ao senhor, uma excelente noite. Muito obrigado, agradeço a todos e fico à disposição para voltar e falar mais sobre educação. Certamente a gente vai ter que observar muitas coisas daqui para frente e vamos estar à disposição para dialogar com a Band News aqui, com todos, sobre educação, que é sempre importante. Obrigado pelo espaço. Com certeza. Estamos abertos a isso, secretário. Muito boa noite e obrigada também à nossa colega Mayra de Jaimo, da Rádio Bandeirantes, que trouxe perguntas excelentes aqui para o secretário de Educação do Estado de São Paulo. Boa noite para você, Mayra. Boa noite para vocês e para todos. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o Executivo não pode reduzir o repasse de verbas aos poderes Legislativo e Judiciário em tempos de crise financeira. A decisão vale para estados, municípios e para a União. Foi tomada hoje, quando o Supremo Tribunal Federal concluiu a análise de ações que questionavam a lei de responsabilidade fiscal. Isabel. Pois é, nesse julgamento, Felipe, os